Algumas pessoas me perguntaram, tanto presencialmente como também assim nas redes sociais, como foi que eu resolvi assim adentrar nessa questão do ensino do inglês voltado especificamente para a proficiência. E eu decidi gravar esse vídeo porque, primeiramente, para mim não é uma tarefa muito fácil, né? Eu vou tentar aqui explicar, mas eu posso dizer o seguinte, de uma maneira bem resumida, foi um desafio, pessoal. Eu, assim, modéstia à parte, eu me considero uma pessoa assim, que gosta de desafios. Eles me motivam, né? Lógico, eu não posso dizer que eu consigo resolver todos, mas eu tento, pelo menos, dar o meu melhor em todas as situações. E eu me lembro muito bem de quando foi que eu tive essa, não vou dizer ideia, né? Mas eu resolvi enfrentar esse novo desafio, que foi há muito tempo atrás, quando eu estava trabalhando numa empresa, já trabalhava há alguns anos, e eu era professor de inglês, especificamente na parte de pré-vestibular e também de idiomas, no caso, o ensino de inglês para a questão da oralidade, tudo que você quiser, né? Bem, e um belo dia eu estava ministrando uma aula e aí uma pessoa bateu na porta, eu não conhecia, lógico, né? Eu me lembro que meus alunos estavam fazendo um exercício, então eu pude receber e a pessoa me explicou, perguntou se eu era o professor e se eu poderia, no caso, responder uma pergunta a ela, né? Mas que ela teria que fazer no final da aula. Eu digo tranquilamente, quando eu terminar aqui eu posso falar com você. E aí, faltava ainda uma meia hora, né? Eu achei muito interessante, pessoal, porque, primeiramente, assim, eu pensei que era uma pessoa que queria falar comigo ou então fazer uma pergunta rápida, mas aí eu fiquei aquela meia hora pensando, né? O que, que aquela pessoa quer falar comigo que não podia, assim, falar rapidamente. E aí, logo depois que a aula acabou, né? Os alunos saíram e a pessoa, no caso, estava lá fora. Eu achei melhor sair, né? E conversar com ela. Era uma estudante acadêmica, me lembro até que era do curso de enfermagem, e ela, assim, muito, não vou dizer assim, nervosa nem nada, nem aflita, mas ela estava pelo menos preocupada. Isso eu pude analisar rapidamente. E ela foi me perguntar se eu acreditava que a instituição na qual eu trabalhava iria suprir a necessidade dela, que era, no caso, passar numa prova que depois eu fui me identificar, né? Que era a prova de proficiência. Até então, pessoal, eu sabia muito pouco sobre esse assunto, essa questão assim de eu sabia o que era a prova, eu sabia o que ela prometia, né? Que era no caso permitir que a pessoa pudesse fazer o mestrado, o doutorado, mas por mais que fosse da minha matéria específica, que era inglês, eu não sabia muita coisa em relação à questão das particularidades, né? A especificidade da prova em si. E aí eu fui muito sincero com ela, e aí ela me perguntou. Ela fez uma pergunta assim muito cabível, que foi o que me motivou. Ela me perguntou se eu acreditava que o curso, que é no caso o qual eu trabalhava, ele poderia prepará-la, né, para fazer a prova, e detalhe, em tempo hábil, porque ela tinha alguns meses para poder fazer essa prova. E aí eu fui, assim, no caso, perguntei a ela, digo, ó, o seguinte, a nossa conversa, ela tá começando a tomar um outro rumo, no caso, porque eu não achava assim tão ético conversar sobre esse assunto, por mais que fosse, né, de linguagens, na empresa que eu estava. Então eu perguntei a ela se a gente poderia continuar nossa conversa em um outro ambiente, nem que fosse próximo, porque eu não achava ético conversar sobre isso, até porque, na minha opinião, assim, logo de início, eu acreditava que não. E eu digo isso não no sentido, né, não me sentindo culpado nem nada, eu sei que eu não estou desagradando ninguém, mas é uma realidade. Os cursos de idiomas tradicionais, eles não estão errados. Não estão errados em dizer que preparam, mas não da forma como a pessoa precisa. Por exemplo, eu não tenho como avançar determinados assuntos, eu enquanto professor de linguagens, para poder atender a especificidade de uma pessoa, ou o desejo, né, de uma pessoa em querer aprender mais rápido porque vai fazer uma prova. Eu não posso fazer isso. E logo depois eu pude conversar com ela, né, com mais calma, em outro ambiente, e ela me explicou direitinho qual era a necessidade dela, que ela precisava ser aprovado. E eu, logo de início, eu disse, ó, fui muito sincero, eu nunca trabalhei com isso. O que eu estou sabendo agora, especificamente, é o que você me falou. Mas assim, eu fiquei interessado. E aí eu perguntei a ela se ela não poderia me fornecer algum material para que eu pudesse me familiarizar.
E pessoal, isso para mim foi o pontapé inicial. Eu digo a questão assim da necessidade dela e principalmente do material que ela pôde me arrumar, porque eram algumas provas, né, já impressas, que já tinham sido aplicadas e tudo. E aí eu comecei a me interessar, porque eu comecei a ver que a proficiência, ela tem algumas características que não tem como você, por exemplo, comparar com nenhum outro tipo de prova. Não adianta, por exemplo, eu vou fazer proficiência, então eu vou baixar aqui os últimos vestibulares, pode ser de qualquer, no caso, curso. Ó, você vê até que era uma acadêmica no caso de enfermagem, né? Então ela poderia ter tomado que decisão? Ela poderia ter pensado assim, já que eu vou fazer para enfermagem, eu vou, no caso, baixar aqui alguma prova que tenha sido no caso da área de saúde, talvez até medicina, talvez isso me ajude. E quando eu fui analisar, eu percebi algumas características na prova de proficiência que não se pareciam em nada, absolutamente nada, com nenhuma outra prova de, talvez até de concurso, ou até mesmo vestibular que seja. E aí eu me toquei o seguinte, digo, ó, para eu poder lhe preparar para essa prova, eu vou ter que criar uma metodologia do zero, absolutamente do zero. Eu não podia nem, digamos assim, me basear em ninguém, porque até mesmo assim, o conteúdo que tinha na época, até mesmo assim de outros professores, era uma coisa muito específica, não tinha muita coisa assim disponível, digo, de forma gratuita, e os conteúdos que tinham, no caso assim, até pagos online, né, eram muito caros, e eu não tinha nada para poder indicar a ela, nem tampouco dizer assim, acho melhor você ter procurar outra pessoa. Eu disse o seguinte, eu digo, ó, a gente pode fazer o seguinte, vamos fazer o desafio. Eu vou aceitar esse desafio, porque eu achei interessante, eu estou vendo também. Eu não tinha, eu poderia muito bem ter dito um não logo de cara, né? Até porque era uma coisa completamente diferente. Mas é como eu disse, o meu diferencial até hoje é a questão do desafio. Eu gosto, ele me motiva. E aí, para mim, foi muito assim prazeroso eu aprender uma coisa nova, né? Do zero, criar meu método, que é inclusive o que eu utilizo até hoje para poder ensinar meus alunos. E principalmente ver a questão assim do sucesso, né? Que o meu sucesso ele foi o retorno que eu tive com relação a ela ter sido aprovado, porque para mim vale muito, vale mais até do que o valor que ela me pagou em relação à questão das aulas particulares para uma coisa completamente nova que eu tive que desenvolver do zero. Só o fato de ela ter dito, mano, eu consegui passar, lhe agradeço muito, você me ajudou, porque lógico, eu não estou dizendo que ela não conseguiria sem mim, pessoal, mas teria sido bem mais difícil. Isso para mim foi um aprendizado. Eu agradeço muito, né, até hoje essa pessoa ter aparecido, porque me mostrou um desafio, né? Você vê, a gente pode até tirar talvez até uma reflexão, né? Você cresce com um pouco com alguma ajuda, mas às vezes você cresce muito mais com o quê? Com adversidades, com obstáculos. Isso aí foi um obstáculo que eu poderia ter, digamos assim, até deixado para lá, porque não era uma coisa minha. Hoje eu posso dizer assim que me ajuda bastante, não vou dizer que é meu ganha-pão principal, mas me motiva, porque o número de pessoas que eu consegui ajudar, pessoas que inclusive me procuraram depois, né, porque foi sempre assim, um aluno indicando o outro, a partir de outro e por aí vai, até porque eu já desenvolvi meu método, já fiz algumas turmas, que é um assunto para outro vídeo, mas que para mim me ajudou bastante. Então eu agradeço demais essa oportunidade, mas principalmente eu não ter me negado a aprender alguma coisa nova.